pessoal, o Momento Papo de Mãe está no ar e o tema desta vez é o ouvido do bebê e da criança. Para tirar nossas dúvidas, chamamos o otorrinolaringologista, Dr. Richard Vogels. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento. Hoje o papo é com a Thalita, que é mãe do Matheus, de 4 anos, do Pedro, de 2. E a gente vai falar sobre ouvido, né? Sobre otites. Seus filhos, eles têm muita dor de ouvido? Como que é? O Pedrinho sempre reclama. É. Ele tem, mas aí ele chega a ter febre. Como que é a dor de ouvido que ele tem? Às vezes, sim. Às vezes a gente precisa até voltar no pronto-socorro, porque ele reclama bastante que o ouvido dói. Já precisou fazer algum tratamento mesmo, até com antibiótico? Ah, já precisou, sim, com certeza. Antibiótico já teve que tomar algumas vezes, sim. Uhum, por causa do ouvido? Por causa do ouvido. E começa como uma gripe? Às vezes o narizinho fica escorrendo, daí depois ele reclama e sempre de um lado só também. O outro lado ele não reclama tanto. Doutor, existem diferentes tipos de otite e quando os pais devem se preocupar com essa dor de ouvido e precisam procurar ajuda médica? Então, Roberta, de modo geral, existem 2 tipos de otite. A otite externa, aquela que pega a pele e é por fora, está mais relacionada à piscina, ao mar, mais comum no verão. E tem a otite média, que é aquela que fica atrás do tímpano, e essa, que é mais comum nas crianças menores, essa está relacionada a quadros gripais, quadros que entopem o nariz, e, por consequência, entope a comunicação do ouvido com o nariz. No primeiro caso das otites externas, não tem febre, mas tem muita dor. E o estado geral da criança é normal. Se apertar aqui, dói bastante. Já no quadro de otite média, que é mais comum nas crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos, essa está relacionada com gripe, com resfriado, e costuma dar febre, uma febre alta até às vezes de 39 graus, e nesses casos é que os pais precisam se preocupar mais, talvez até procurar uma assistência que às vezes precisa tomar antibióticos. E essa dor de ouvido mais comum, né? Como que é o tratamento, doutor? Então, a mais simples, que é a otite externa, que é mais comum no verão, em dezembro, janeiro, que as crianças passam o dia inteiro na piscina, no mar, aí basta umas gotinhas com antibiótico que resolve o problema. E não pode entrar água no ouvido por uns dias. Já é bem diferente da otite média, que não tem nada a ver com a parte externa, não adianta pingar nada no ouvido e que precisa tomar antibiótico via oral. E, Thalita, quando ele teve a dor de ouvido, qual que ele teve? Que tipo? Ele teve que tomar o antibiótico via oral? Isso, foi a otite média, como ele falou, tá? E daí, como que você descobriu que era? Porque ele reclama, ele fala que está com dor no ouvido? Ele coloca a mãozinha e mostrando que está com a dor. Então, hoje ele já consegue mostrar isso. E bebezinho ele já tinha também? A gente percebia quando ele, por acaso, deitava e começava a mamar. Aí a gente percebia que poderia dar alguma dorzinha nele, algum incômodo também. Como assim? Porque ele mamava deitado? Se acontecia dele pegar a mamadeira, ir para o sofá, alguma coisa assim, sem uma almofada, acontecia isso muito também. Interessante isso que você falou, até muitas mamães e papais nos escreveram aí nas redes sociais, comentando sobre essa história, essa dúvida que eles têm, né? Afinal, pode colocar o bebê para mamar? Ele mamava, quando mamava no peito, mamava deitado? Geralmente no peito ele não tinha tantos problemas, mas depois que ele passou para mamadeira, aí vai assistir um desenho, alguma coisa nesse sentido, e então a gente tem que tomar cuidado para ele não deitar em qualquer lugar, mas sim com apoio nas costas. Queria saber do doutor, então, qual a orientação para as mães? Tem isso mesmo, o bebê que mama no peito, ele tem que ficar mais em pezinho? Se mama na mamadeira, como ela disse, pode ter mais risco de otite? Então, Mariana, é assim, de modo geral, quando a criança for ingerir líquido, qualquer líquido que seja, mamar, né, ou mamadeira, o interessante é que a cabeça fica mais alta que o resto do corpo. Por que isso? Se a cabeça estiver na mesma altura do que a boca, o líquido, em vez de descer para o estômago, ele pode subir para o ouvido. É uma questão física. E se o líquido for para o ouvido, ele vai dar infecção e vai dar uma otite média. Então, qualquer líquido, é interessante que a cabeça fica mais elevada. No caso da mamadeira, é um pouco pior, porque o líquido vai um pouco mais rápido. E indo um pouco mais rápido, tem mais chance de ir para o ouvido. Eu acho que uma outra preocupação, né, de quem está em casa, principalmente os pais e as mães de primeira viagem, é na hora de dar banho no recém-nascido, porque a gente fica com medo, né, de entrar água. Tem que ter esse cuidado mesmo, doutor, de fazer, ou deixar a cabecinha para fora, ou tampar de alguma forma para não entrar água na hora do banho?
Então, essa é uma boa pergunta, Roberta. Mas é assim, entrar água suficiente para dar uma otite num banho é muito difícil. Então não precisa ter muita neurose assim na hora de dar banho. É muito mais quando a criança passa várias horas dentro da água, que são crianças maiores, que estão na piscina e no mar, e aí à noite passa com água dentro do ouvido durante a noite. Quer dizer, aquele bebê que começa a fazer natação, aí precisa prestar mais atenção. É, e se é uma criança que tem mais facilidade para ter otite, o que você pode fazer é pingar um pouquinho de álcool bem concentrado, 90% ou mais, pinga umas gotinhas no ouvido, e isso vai evaporar a água e a criança não fica com água dentro do ouvido. Os meninos fazem natação? Ainda não. Não. Mas ele me pediu, tem umas 2 semanas para colocar. Tem uma dica, assim, o ideal é a criança ir para natação maior só, doutor? Então, assim, depende do tipo de piscina. A piscina que tem cloro, ela é ruim porque o cloro forma um gás com restos orgânicos que chama tricloramina. E esse gás, em piscinas cobertas, aquecidas, que é onde as crianças costumam ir, esse gás ele irrita o trato respiratório, então ele irrita a mucosa. Então não é legal para as crianças. Agora, se for uma piscina de ozônio, de sal ou descoberta, aí não tem problema nenhum de fazer natação. No próximo bloco, vamos falar sobre os exames de ouvido que são importantes fazer, inclusive já na maternidade. O Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e vamos tirando nossas dúvidas sobre o ouvido do bebê e da criança. Dr. Richard, existe um exame que é o teste da orelhinha que tem que ser feito logo na maternidade, logo depois que o bebê nasce. Que exame que é esse? Esse exame, Mariana, ele chama autoemissões. Ele é um exame de triagem. O que significa isso? Na hora que faz esse exame na orelhinha, é um exame muito simples de fazer. Se ele vem positivo, beleza, ótimo, que a grande maioria dos casos a gente sabe que a audição da criança está boa. Se ele vem negativo, que às vezes acontece, não quer dizer que a criança não ouve. Mas é uma criança que a gente precisa ter certeza e fazer outros exames depois. Pode ter um catarrinho no ouvido, alguma coisa que faz ele dar negativo. Ou pode ser que realmente a criança não tenha audição. Isso Então, é feito na rede pública também? Isso hoje é obrigatório fazer sempre que a criança nasce. Você se lembra deles terem feito? Os 2 fizeram. Deu tudo bem. São muitos exames na maternidade, como é que a gente fica muito preocupada? Fica para saber, principalmente os resultados que demoram para sair, né? Então, a hora que chega tudo, tá tudo bem com meu filho. Thalita, como é que você faz a higiene do ouvido deles, né? Você limpa com uma haste flexível? Você fica preocupada quando tem muita cera, às vezes? Na verdade, só na parte externa. A gente sabe que não pode colocar, né? Na parte interna. E se a gente percebe que está com muita, a gente tenta fazer assim, só muito superficial, né? Pode fazer, doutor? Pode usar a haste flexível, mesmo superficialmente, como a Thalita falou? A Thalita está correta, né? O ideal é não colocar nada dentro do ouvido. Se a gente colocar, o que vai acontecer? Vai tirar um pouquinho dessa cera, um pouco você vai empurrar, e aquela pele vai ficar sem cera. E a cera é uma proteção. E o próprio organismo vai interpretar como falta de cera, ele começa a produzir mais. Então acaba sendo ruim, né? Eu sei que é difícil convencer as mães a não passarem nada, mas o ideal é passar só uma toalha por fora e limpar só aquele excesso que está saindo. E como saber se tem muita cera que precisa fazer uma limpeza ou nessa idade os pais não precisam se preocupar? A gente só precisa realmente tirar a cera se ela está obstruindo completamente o conduto, quer dizer, está atrapalhando a audição. Se ele estiver obstruindo 80%, 70%, mesmo assim não precisa mexer. Mas aí é feito em consultório. No pediatra ou com a gente é que é visto isso. Porque tem um aparelhinho para retirar o excesso, né, de cera. Em criança pequena a gente lava o ouvido, a gente coloca uma substância que amolece, fica bem molinho, e aí no consultório a gente joga uma aguinha e sai tudo. É razoavelmente simples de fazer. Eles estão brincando aqui tão bonitinhos, né? Nossa, são muito comportados seus filhos. Como é que é? Qual o segredo? Nem tanto, não. Eu estou surpreendida. Está de olho aqui. Não, estão de parabéns. Eles já tiveram que fazer alguma limpeza desse tipo, não? Não, no consultório médico não. E quando está com dor de ouvido, por exemplo, você tenta evitar dar algum gelado, alguma coisa assim, por exemplo, até você que é nutricionista, né? Tem algum alimento que você acha que piora, porque pode também provocar mais secreção, e mais secreção dá mais dor de ouvido? Acontece sempre quando volta da casa da vovó, quando a vovó dá leite, alguma coisa do tipo, porque os dois são alérgicos à proteína de leite. Aí, às vezes, escapa alguma coisa na casa da vovó, aí
o resultado é uma dor de ouvido no Pedro. Quem tem esse tipo de alergia pode desenvolver uma dor de ouvido, doutor? Tem alguma relação? A intolerância ao leite, né, isso é uma coisa muito controversa, né? Tem alguns estudos sugerindo que isso pode prejudicar o ouvido e a parte respiratória de modo geral, tem outros estudos que não. É muito difícil você demonstrar isso do ponto de vista prático. E nosso leite também tem outras químicas, tem outras coisas envolvidas que também às vezes podem prejudicar também, né? Vou pedir licença a vocês, porque agora tem a participação em vídeo dos telespectadores. E quem responde são os especialistas que colaboram com o nosso Momento Papo de Mãe. Olá, eu sou a Márcia, a mãe do Thiago, de 2 anos e 10 meses. E a minha dúvida é, quando a criança está com o intestino solto, seja por uma virose ou por qualquer outro motivo, tem alguma restrição alimentar? Porque o meu filho só quer tomar leite quando ele está passando por isso. Olá, Márcia, tudo bem? Nos quadros agudos de diarreia ou de intestino solto, como você disse, não é necessário mudar a dieta do Thiago. Ofereça o que ele está acostumado e o que ele gosta, inclusive o leite. Ofereça também mais líquido, exceto os isotônicos. Quando essa diarreia dura mais de 15 dias, aí sim pode ser que precise de restrição alimentar, mas com a ajuda do pediatra, ok? Um beijo para você e para o Thiago. E você também pode enviar sua pergunta em vídeo para o nosso e-mail momento@papodemãe.com.br. Doutor Richard, a Thalita falou que tem um filho dela que tem mais dor de ouvido que o outro. Por que acontece isso? Por que algumas crianças têm mais otite do que as outras? Roberta, isso é bem típico, porque isso depende muito da anatomia da criança. Tem crianças que a comunicação do ouvido com o nariz é bem boa, e aí o catarro sai com facilidade pelo nariz, que é produzido no ouvido. Tem crianças não, que essa comunicação ainda é muito apertadinha, e qualquer resfriadinho, o catarro fica preso no ouvido. Com a idade, com o crescimento da criança, isso tende a melhorar. Então, essas otites médias, depois dos 3, 4, 5 anos, começam a ficar bem mais raras. Que bom, doutor. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês por terem vindo até o Momento Papo de Mãe. E a Thalita é nutricionista também. Você quer divulgar o seu trabalho? O meu site é thalitamaciel.com.br. A gente tem aulas de culinárias para as mães também. Então, é só acessar lá. Isso aí, as mães sempre precisam se ajudar, Isso mesmo. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima na Cultura. Tchau.